passar, então, para responder essas e outras perguntas que acometem nossos corações, a palavra ao professor Sérgio André Rocha, meu querido professor, titular de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, diretor vice-presidente da BDF, parecerista, e não pode falar membro da nossa Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB, nossa SEAT, com muito orgulho e honra. Com a palavra, Sérgio. Bom, boa tarde a todas, a todos, é uma alegria estar aqui, agradecer ao doutor Álvaro, ao doutor Alex pelo convite, ainda mais nessa mesa com o Nilson, Priscila. Vou me permitir aqui chamar o João Cláudio Joca também, já que parece que é o jeito de chamar. É sempre uma felicidade para mim atender a convite dessas instituições estaduais todas, né? PGE, adoro estar na PGE, Secretaria de Fazenda, Conselho de Contribuintes, porque não deixo de entender que a UERJ faz parte desse sistema, né, de instituições do Estado do Rio de Janeiro. Aqui a gente está com a Priscila, né, que é mestre, né, da nossa linha de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. No painel anterior, a gente teve a Micaela, que é doutora da nossa linha de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento, o Marcos Bueno, que é fenomenal, também é egresso do nosso programa. Então, eu sempre fico muito feliz, não só de estar aqui, de alguma forma, representando a UERJ, mas também de ver, né, a nossa contribuição para o debate, além já do que nós, professores do programa, podemos fazer, mas a gente perceber que, né, o nosso trabalho está ganhando, está descentralizando, né, e de alguma maneira a gente está, né, contribuindo para o debate tributário no Rio. A gente, quando fala por último, né, principalmente concorrendo com o almoço, tem sempre pressões diversas, né, mas eu queria pegar a minha fala de algo que o Nilson comentou no finalzinho, né, e que talvez até remonte também àquela fala no evento da PGE no convento, que é essa questão da desconfiança, né? Eu venho insistindo demais nisso. Para a gente entender a reforma tributária, a gente tem que entender que ela é uma reforma fruto da desconfiança, né? A gente tem esses dois IVAs porque não houve confiança intrafederativa o suficiente para que a gente tivesse um IVA só, né? E isso está gerando agora diversas dificuldades em cascata. Então, todos os debates que a gente está tendo hipercomplexos de contencioso pós-IBS e CBS decorrem disso, né? A gente tem agora esses dois tributos, que são dois tributos, mas são feitos para ser um só, né? E que agora estão desafiando, né, a nossa inteligência para entender como que a gente administra dois tributos que são feitos para ser um só, né? E por que a gente tem dois tributos? Porque não houve confiança para os entes subnacionais sentarem à mesa com a União Federal e compartilharem de uma competência única. Então, efetivamente, né, eu acho que isso é extremamente importante para a gente entender a reforma tributária, ela é fruto da desconfiança. A União não confia nos entes subnacionais, os entes subnacionais não confiam na União, estados não têm confiança entre si, os municípios não confiam nos estados, também não confiam entre si, os contribuintes olham para o Estado lato sensu, né, como um conjunto de autoridades que, né, desviam finalidades, né, agem em excesso de poder, o Estado, de maneira geral, olha para o contribuinte como um potencial sonegador, que na primeira oportunidade vai deixar de pagar o tributo devido, e nesse ambiente de desconfiança, a gente gestou essa reforma tributária, né? E por isso que na reforma tributária a gente deixou de fazer aquilo que talvez fosse uma das principais coisas que a gente tinha que fazer, que era desconstitucionalizar o direito tributário. Uma das grandes patologias da nossa tributação é esse direito tributário hiperconstitucionalizado, que faz com que basicamente qualquer alteração legislativa vire contencioso, né? E que traz para o nosso sistema de solução de controvérsia o Supremo Tribunal Federal, que talvez seja o órgão julgador menos vocacionado a julgar matéria tributária. E a gente vai continuar dessa forma, né? Ou seja, a reforma tributária, a emenda constitucional 132, ela quintuplicou a nossa aposta num sistema tributário hiperconstitucionalizado, né? E que vai, né? Então, eu acho até de uma certa maneira ingênuo, risível, né? Quando as pessoas falam, não, agora acabou o contencioso, mas como? Tá tudo, o ovo está na Constituição, está tudo na Constituição, né? É óbvio que não acabou o contencioso ele vai se multiplicar, né? Ele vai mudar de perfil naturalmente, mas o contencioso vai se multiplicar.
Bom, o tempo vai passando e eu não ia falar sobre isso, foi uma provocação bom. Outro aspecto que eu venho chamando muita atenção e que a gente muitas vezes perde a conexão, né, que a reforma tributária ela foi muito além do IBS/CBS, né? Então a gente acostumou muito com essa discussão da tributação do consumo, em algum momento o imposto seletivo começou a ser discutido também, mas a gente não percebeu que a emenda constitucional 132 ela trouxe outras coisas, né? E tem um parágrafozinho singelo, né, que é uma frase e meia, que basicamente não foi discutido, muitas pessoas às vezes nem pararam para ler, né, que é o novo parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, né? Então a Constituição tributária agora, pela primeira vez desde 88, ela tem uma lista de princípios, né? A Constituição, o sistema tributário nacional na Constituição nunca teve uma lista de princípios, né? A gente tem ainda, né, um conjunto de limitações ao poder de tributar previstas no artigo 150, que dependendo do seu conceito de princípio, passaram a ser chamados de princípio da legalidade, princípio da anterioridade, mas que nunca foram princípios, na verdade. A gente tem uma regra de legalidade, tem uma regra de anterioridade, tem uma regra de retroatividade, e agora, pós-emenda constitucional 132, a gente passou a ter um catálogo de princípios, lá no artigo, parágrafo 3º do artigo 145, que, como eu disse, é algo novo para nós e que a gente vai ter que começar a entender como interage com os nossos debates tributários anteriores, inclusive com o debate que a gente está tendo aqui sobre gasto tributário, né? Então, quando vem o parágrafo 3º e fala que o sistema tributário nacional, e vejam, é o sistema tributário nacional, deve observar os princípios da simplicidade, da cooperação, da transparência, da justiça tributária e da defesa do meio ambiente, né, que eu acho que a gente ainda não percebeu qual é o efeito disso, né? Você tem agora um dispositivo na Constituição que diz que o sistema tributário nacional deve observar a defesa do meio ambiente. A própria redação do parágrafo 3º do 145 ela é atípica quando você pensa em princípios, né? Porque ela diz que existem os princípios que você tem que observar, né? Você deve observar, né? E como a gente vai tratar disso, né, eu não sei bem ainda. Quando a gente começa a entrar mais no tema do gasto tributário, dos benefícios fiscais, a Priscila antes brincava, né? Falou assim, não, mas o professor André é contra benefícios fiscais, eu sou super a favor, né? Me deu aqui com atraso, né, o livro que é oriundo da dissertação de mestrado dela sobre, né, governança de políticas extrafiscais, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender, e eu falo sempre isso, a gente não tem como entender a tributação se não for como um conflito distributivo. Quem não entende a tributação como um conflito distributivo não entendeu ainda do que a gente está tratando aqui. No final das contas, a gente está brigando por parcelas do orçamento, né, e por quem vai contribuir para o orçamento, né? Então, a discussão tributária, né, no final das contas, é uma briga para não contribuir para o orçamento e para, se possível, pegar um pedaço do orçamento para si. E é por isso que, né, no levantamento último da Receita Federal, a gente chegou à conclusão que tinha 500 bilhões de gasto tributário, ou seja, 500 bilhões de benefício fiscal voando. Por quê? Porque algumas parcelas da sociedade se apropriaram desses 500 bilhões do orçamento público, né? Algumas vezes com muita razão e muita justiça, e outras tantas, muitas vezes, simplesmente como formas de apropriações de privilégios. Na maioria dos casos, privilégios esses que vão beneficiar o topo da pirâmide de distribuição de renda no Brasil, né? Então, a gente sabe que o 1% mais rico, o 0,5% mais rico, 0,2% mais rico no Brasil, ele é especialista em se apropriar de nacos do orçamento público, né? E transformar isso em gasto tributário, em política extrafiscal. Então, a minha preocupação com o benefício fiscal não é o benefício fiscal em si, né? A minha preocupação com o benefício fiscal é que, na minha percepção, os benefícios fiscais eles são apropriados por quem não precisava deles, né? E se transformam em verdadeiros privilégios odiosos, já que a gente está aqui na PGE, a casa do meu mestre, professor Ricardo Lobo Torres, né, que muito bem tratou dessa questão de como, né, o benefício fiscal eventualmente se converte num privilégio odioso. Nos meus inscritos mais recentes sobre benefícios fiscais, eu venho separando eles em três categorias. O que eu chamo de benefícios fiscais, que são ajustes de capacidade contributiva. Então, sempre que você incorre num gasto tributário, e essa renúncia de receita, ela está vinculada a um ajuste de capacidade contributiva, você está mexendo no nível arrecadatório
e de aplicação da capacidade contributiva, ponto. Ou seja, não há um incentivo, um objetivo extrafiscal. Existem os benefícios extrafiscais, né, em que você está buscando uma indução, alguma forma de atuação, né, no meio econômico, na sociedade, utilizando a indução tributária como instrumento. E tem uma categoria que, às vezes, eu acho que é confundida com a extrafiscalidade, e ela tem um tanto de extrafiscalidade, mas eu acho que ela está numa caixinha diferente, que eu chamo de benefícios fiscais concorrenciais. Em que, de uma certa maneira, você está vinculado à extrafiscalidade, mas, no fundo, o seu objetivo está atrelado à concorrência com outros entes, com outras unidades. Pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município. Em tributação internacional, a gente estuda demais isso, é o que a gente chama de harmful tax competition, a competição fiscal prejudicial, que é a competição fiscal entre países, ou seja, os países utilizando os seus sistemas tributários para, de alguma forma, atrair investimentos, capitais, o que seja. E eu acho que quando você tem um incentivo, um benefício fiscal concorrencial, por mais que, na maioria das vezes, a justificativa dele seja extrafiscal, ele tem uma feição um pouco diferente e ele tem uma forma de controle um pouco diferente, porque, na maioria dos casos, a OCDE usa muito a expressão race to the bottom, a corrida para o fundo do poço. O benefício concorrencial, como ele está atrelado a uma tentativa, ou seja, ele tem diversas camadas muito negativas, porque muitas vezes você está dando benefício para quem não precisa dele, ou seja, você tem um conflito muito claro, muitas vezes, entre extrafiscalidade e capacidade contributiva e entre benefício concorrencial e capacidade contributiva, porque você está deixando de arrecadar de quem pode pagar para induzir ou uma localização de um investimento ou um agir, qualquer comportamento de alguma pessoa na sociedade. E se tem aí uma tensão com o princípio da capacidade contributiva. O benefício fiscal concorrencial, quando os entes envolvidos naquela competição se abraçam todos e entram numa ciranda de competição, é o abraço do afogado, vai todo mundo para o fundo do poço, porque você vai renunciando, chega um momento todo mundo percebe para onde que a gente vai com isso. De uma certa forma, no ICMS, foi o que a gente percebeu com aquele convênio, que já passou um tempão, acho que 42, em que se estabeleceu lá que você ia todo mundo dar um corte linear nos benefícios fiscais e criar o fundo, o FF. Nada mais era do que um reconhecimento de que o benefício, que aí também gera concorrências, é impressionante, tem a concorrência decorrente do FF, Mas quando você... Aquele momento foi um momento muito interessante que conecta até com o que a gente vem passando no mundo, na esfera internacional, que é você reconhecer que o benefício fiscal concorrencial, ele dificilmente consegue ser controlado unilateralmente por quem está concedendo. Porque normalmente quem está concedendo está dando porque o outro está dando também, e aí você tem em algum momento sentar todo mundo na mesa e falar assim, vamos parar todo mundo junto, vamos estabelecer aqui uma regra, que foi o que os países fizeram a partir de 2013 com o projeto BEPS, nada mais foi com a tentativa de, olha, vamos tentar todo mundo aqui controlar, porque se a gente não estabelecer um limite dessa nossa concorrência, vai todo mundo, os orçamentos vão todos para o chão, e foi mais ou menos o que os estados fizeram, acho que foi em 2016, que o convênio, os estados olharam, vamos todo mundo parar de editar benefício fiscal aqui no papel da padaria, porque senão vai chegar uma hora que o orçamento estadual não aguenta. Quando a gente pega esse debate que a gente está tendo com os princípios, para mim, o que a gente mais falha em relação a gasto tributário no Brasil é com o princípio da transparência. E aí, talvez, como eu falei, recebi o livro de Priscila tardiamente, não fui convidado para a banca, que é uma coisa razoavelmente natural na UERJ, as pessoas fogem de mim de forma intensa. Gente, vocês entenderam por quê, né? Por favor. Imagina esses segundos aí. Mas as pessoas têm uma coisa, de correr de mim, só os meus orientandos e orientandas que acabam aceitando, já imaginando que, pela minha posição como orientador, eu serei favorável de alguma forma ao trabalho delas. Então, ou seja, a gente tem uma questão aqui essencial, que é de transparência. Eu sempre falo isso, quando a gente pega a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, e a gente olha o artigo que disciplina a renúncia de receita, você se sente num padrão norueguês de controle e transparência.
Né? Porque, de acordo com a LDO, e a LDO já tem essa redação, não sei dizer quando ela teve a primeira vez, mas ela já tem essa redação há muito tempo. Primeiro, você não pode ter benefício fiscal com prazo superior a 5 anos, para que você possa fazer controle. Para todo benefício fiscal, você tem que ter um órgão competente para fazer o controle daquela extrafiscalidade, daquela política pública que se está dizendo que pretende alcançar com aquela renúncia. Eu assim, quase tipo, Branca de Neve, né? São coisas assim, um conto de fadas contado para nós, porque se aquilo fosse implementado, seria muito favorável a benefícios fiscais de uma maneira geral. Se efetivamente você tivesse uma política pública transparente, compatível e coerente com a Constituição, ou seja, porque toda política pública que gera uma renúncia de receita e gera uma agressão à capacidade contributiva, ela tem que ter uma outra finalidade constitucional que lhe sirva de suporte, porque se ela não tem, ela é inconstitucional. Mas se eu tivesse uma transparência de qual é a política pública, eu tivesse toda uma sistemática de controle e ao longo da utilização daquele gasto tributário eu tivesse um acompanhamento também transparente e público do que se alcançou, seria ótimo o benefício fiscal. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Então, volta a ter minha posição bastante cética em relação a benefícios fiscais. Meu título era Imposto de Renda, né? E eu tenho 5 minutos. Mas por que a gente está aqui, então? A gente sabe, bom, que a União, né, o governo federal, tem coisa de, 2 meses, editou projeto de lei, enviou para o Congresso, né, projeto de lei 1087, que trata da reforma do imposto de renda, não é reforma do imposto de renda, perdão, não é uma reforma do imposto de renda, de um ajuste na tributação da renda, com aumento da faixa de isenção até R$5.000, né, e uma redução, né, da incidência para quem ganha até R$7.000. Tem um princípio que está agora, que sempre foi um princípio do sistema, mas que agora está explícito no parágrafo 3º, que é o princípio da justiça tributária. Essa medida proposta pelo governo federal é uma das mais evidentes iniciativas de justiça tributária que eu vejo, que eu já vi, que eu vi no Brasil nos últimos, quantos anos. É óbvio que é o caminho certo, né? Você desonerar quem ganha até 5.000 e você tributar mais quem ganha acima de 50.000 é algo tão óbvio que eu tenho certa dificuldade com... quando você vai criticar o projeto, aqui não podia, esse crédito não está muito claro, ok, realmente há imperfeições no projeto. Agora, a orientação ela é a mais óbvia possível. E quando vem aquele papinho, não, mas tinha que fazer uma reforma administrativa primeiro, Dani, você tem que fazer reforma administrativa, mas essa medida, ela é uma medida de capacidade contributiva na veia, porque ela tira de quem tem mais e ela joga para quem tem menos. Então, assim, da perspectiva da lógica constitucional, a meu ver, absolutamente inquestionável. A gente esquece, a gente fala assim, mas é só vai pegar quem ganha 50.000, o cara nem é rico. Mas não é rico aonde? Talvez não seja rico na Dinamarca. No Brasil, onde 1% mais rico da população tem renda per capita média de R$20.000, o cara que ganha R$50.000 e compõe ali o 0,4% mais rico da população é rico, sim. Pode ser porque quando ele viaja para Mônaco com a família, ele se sente pobre. Mas aqui, no contexto brasileiro, onde o 10% mais pobre da população tem renda per capita média em torno de R$150, a pessoa é rica e tem que pagar mais tributo mesmo. Mas o meu tema também não era sobre isso, porque... A minha proposta original era falar um pouco do conflito dessa renúncia tributária da União, que é relacionada, ou seja, qual o problema federativo que essa renúncia trouxe? Estados e municípios estão reclamando fortemente dessa desoneração até os R$5.000 e chegando um pouco mais até os R$7.000 e a troca pela tributação dos 50.000 por conta da perda da destinação financeira do imposto de renda na fonte. Então, o que os estados e municípios estão dizendo é o seguinte, olha, o IR-fonte dos meus servidores é meu. Só que a minha folha ela é muito mais até R$7.000 do que acima de 50.
A gente sabe que, infelizmente, a Folha do Estado, às vezes, ela passa ali porque tem penduricalhos, né, pessoal que ganha acima do teto, que, né, eu também não vejo a hora da gente conseguir se livrar dessas distorções e excrescências, mas que elas existem. Em tese, não era para ter, talvez, ninguém, né, acima, na Folha de Estado, na Folha de município, acima, muito pouca gente acima dos tais 50 mil. Então, a discussão que a gente está enfrentando agora é que estados e municípios estão dizendo, olha, eu estou perdendo com essa sua proposta, porque eu vou arrecadar menos. Eu tinha toda uma coisa legal que eu queria falar aqui sobre a mudança de perspectiva do princípio da segurança jurídica, né? Porque é um tema que eu venho trabalhando muito. A gente, como o direito tributário, ele se desenvolveu contribuinte cêntrico, né? É tudo em função do contribuinte e pouco em função do Estado, né? E esse tema que a gente está discutindo aqui, eu venho insistindo muito, o princípio da segurança jurídica, ele é um princípio da atividade financeira do Estado, né? Ele é um princípio de direito tributário, é um princípio de direito financeiro, né? Então, a gente atentar para esses debates que a gente está tendo aqui, né? Porque a gritaria dos municípios, ela não é uma gritaria absolutamente alheia, ela tem óbvio que dos estados, tem uma razão de ser, eu tinha uma expectativa de receita, e essa sua desoneração está quebrando a minha expectativa de receita. Porém, infelizmente, como eu costumo dizer sempre, eu criei esse hábito de efetivamente não extrapolar o tempo que me é oferecido, então eu assumo o ônus de não ter conseguido falar tudo que eu me propus a falar para vocês. Eu encerro por aqui com 19 segundos, agradeço demais novamente a atenção e fico à disposição para retornar sempre. Muito obrigado. Deixou aquele gostinho de quero mais, né, gente? Presidente, vamos chamar ele para o próximo, por favor, né? Então, para a gente encerrar essa manhã, brilhantemente tivemos aqui a palestra do professor Sérgio André. Recados aos navegantes, retornaremos daqui a 1h e não 1h30, como foi ontem. Então, 14h10, começa o primeiro painel da tarde, tá? Vamos comer rapidinho, gente. Um beijo, até já.